Bom dia, bom dia. Sou Andréia Amaral, coach analista de perfil comportamental e vim trazer reflexão do dia para você. Hoje a pergunta é a seguinte: você tem medo de errar? Eu creio que quase 100% das pessoas responderiam que sim. Eu tenho medo de errar. Creio que todo mundo tem medo de errar, é humano. Que bom que a gente tem medo de errar, porque isso nos faz ter cautela, nos faz pensar bem sobre as nossas decisões, nos faz agir com bastante cuidado. E é normal ter medo de errar. Vocês imaginam, né? Se todo mundo fizesse as coisas e não tivesse nunca medo de errar. Ele é bom, ele só não pode dominar a gente. Esse medo de errar não pode nos impedir de fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Porque isso é muito comum. Isso impede a gente de caminhar, a gente de arriscar, porque a gente tem medo de errar, medo às vezes de experimentar o novo, medo de acontecer alguma coisa diferente do que a gente imaginou. E quando a gente pensa assim, nossa, se acontecer diferente do que eu imaginei, vai ser muito ruim, então eu não vou nem tentar. Então, às vezes, esse medo de errar paralisa a gente, deixa a gente sempre no mesmo lugar. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa, de realizar um sonho, de caminhar, de ir pra frente, porque você ficou com medo de errar? Com certeza, todo mundo vai ter uma resposta para mim, porque creio que não foi só uma vez. Agora, o que nós vamos fazer para evitar que esse medo de errar nos domine? É o seguinte, eu tenho que pensar na consequência daquele erro. Será que vai ser tão desastroso assim? Se não der certo aquilo ali, se não sair da forma que eu imaginei, será que vai ser tão desastroso para minha vida? O que acontece? Às vezes a gente vê a consequência daquele erro, daquela falha, muito maior do que ela realmente é. Preciso de ter um retrato verdadeiro da consequência daquele erro. E às vezes eu nunca vou ter, porque a gente, né, tem coisas que não tem como a gente saber. Alguns erros, gente, realmente são mais graves que os outros. Por exemplo, eu que sou enfermeira vou falar com vocês, né? Você trabalha num hospital, fazer uma medicação errada num paciente, na veia, você pode lesar gravemente, temporariamente ou para sempre, você pode matar aquele paciente. Então, realmente, uma coisa que você tem que pensar muitas vezes para fazer, concentrar toda a sua atenção. Agora, tem falhas que não justificam a gente ter tanto medo, porque se elas ocorrerem, as consequências não vão ser tão ruins. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve analisar. Analisar as consequências reais daquelas falhas, e às vezes a gente vai ver que não são tão grandes assim, mesmo que tudo dê errado. Outro ponto super importante é lembrar que toda vez que eu erro, eu aprendo. Toda vez que eu vou errar, eu já sei uma forma de não fazer aquilo. Então, os nossos erros são nossos aprendizados. Vocês imaginam como seríamos hoje se a gente não tivesse errado? Todo mundo aqui já errou, tem certeza, muitas vezes na vida, alguns mais que os outros erros menos graves, mas com certeza esses erros nos fizeram aprender e a gente vai vivendo, construindo aprendizados, construindo uma estrada e uma trajetória, erro em cima de erro. Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar se culpando, fala assim, nossa, o que eu aprendi com isso? Então, quando a gente tem esse olhar para o erro, a vida da gente muda. E realmente eu falo com vocês que eu tive uma mudança muito grande na minha vida, porque toda vez que eu faço alguma coisa errada, eu falo, olha, o que eu aprendi? E aí eu tenho um outro olhar, aquele olhar de culpa, de julgamento, de derrotismo, ele fica abandonado e fica aquele de construção, que eu estou construindo alguma coisa que eu já sei a forma de não fazer, certo? Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês, eu espero que vocês comecem a olhar de forma diferente para os erros, fazer com que eles sejam degraus para alguma coisa que a gente quer conquistar, que realmente nós podemos utilizá-lo de aprendizado e
que esse medo não te paralise, porque às vezes a consequência daquela falha nem vai ser tão grave quanto você pensa. E se for grave, nós podemos dar a volta por cima, começar de novo, pois todo mundo tem essa possibilidade na vida, né, gente? A gente sempre tem oportunidade de recomeçar e de pedir desculpa quando for necessário e de fazer de novo. Vamos pensar assim, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.